volta aqui pra gente comentar essa dinâmica de apontamento. Rolou, eu pensei que ia ser um joguinho para ganhar dinheiro, que o Carelli tá fazendo aí praticamente semana sim, semana não. Mas dessa vez eles resolveram fazer um apontamento. E era cortar laços o nome da atividade. Basicamente eles tinham ali uma tesoura e tinham que ir cortando os laços com os seus colegas. Basicamente, né? Se a gente fosse prestar atenção o tanto de coisas que eles tinham ali que fazer na hora desse apontamento, era muito mais do que só cortar um laço, né? Era para dizer ali o porquê que aquela pessoa não vale mais a pena insistir na amizade e o jogo dela e tal. Enfim, nem todo mundo compreendeu, teve muita gente que sabonetou, teve muita gente que acabou criando maiores problemas do que a necessidade ali. Por exemplo, a Gisele. A Gisele, eu não sei dizer se a Gisele estava realmente passando mal ou se ela estava encenando alguma coisa. Porque a Gisele, em dado momento ali, a câmera estava mostrando no começo da atividade, quando ela estava falando alguma coisa ali e de repente ela começa meio que passar mal, né? Deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui. Aí ela estava lá, ó a cara dela, ó a cara dela. Ela meio que tá passando mal ali, mas ela tava toda bem maquiada nesse primeiro momento aí, né? Toda bem maquiada, toda bem colocada, toda bem organizada e tal. Mas aí conforme a dinâmica ia caminhando, conforme o Sasha ia falando com ela, conforme ela ia tendo que responder, ela começou a demonstrar que ela estava se sentindo mal. E aí, gente, teve uma hora que, assim, eu não sei, tá? Pelos gritos, a Gisele meio que passou mal, porque a câmera cortou duas vezes. A primeira vez mostrou aí a vaca, né? A segunda vez mostraram a piscina e um monte de gritaria lá, provavelmente porque a Gisele teria supostamente desmaiado, tá? Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu ali com a Gisele, tá? Eu realmente não sei o que aconteceu com ela, mas posso dizer que a Gisele, depois de tudo o que aconteceu, deixa eu mostrar como é que ficou a cara de Gisele depois desse primeiro apontamento aí que ela sofreu do Sasha. Olha a cara de Gisele, toda borrada. Gente, assim, eu não sei assim, se eu poderia dizer para vocês se ela tá ou se ela não tá encenando alguma coisa, tá? Não sei, eu não sei definir. Não sei dizer para vocês. Acredito eu, né? Vamos colocar assim uma boa índole na moça. Talvez ela não esteja de fato mentindo, mas quem sabe, né? Vamos lá comentar essa dinâmica. Posso só dizer uma coisa para vocês, tá? A dinâmica foi relativamente rápida, um pouquinho mais de uma hora. Parece que eles não queriam mesmo falar muita coisa. Todos eles estavam reclamando de frio. Todos eles estavam reclamando que não dava mesmo, não dava de jeito nenhum. Então, não se espantem se a gente resumir demais, tá? Porque a Record vai resumir muito mais do que a gente resumiu aqui. Olha só. O Sasha foi o primeiro, obviamente, porque ele é o fazendeiro. E aí ele resolveu romper os laços com a Gisele, basicamente acusando ela de ser a pessoa mais mentirosa da casa e criando mentiras para prejudicá-lo tanto no jogo quanto fora dele. Disse o Sasha, ele não poupou nenhuma palavra aí para explicar a decisão dele. Disse ele, por ser a pessoa mais mentirosa que tem na casa. Desde o início, tudo que ela fez contra mim foi tentar inventar mentiras. Inventou mentiras sobre as minhas roupas, apartamento, namoradas. De fato, é uma falsa feminista, porque esvazia uma pauta importantíssima só para me prejudicar. E aí a Gisele, obviamente, respondeu assim para ele. Ela rebateu as acusações do Sasha, dizendo e afirmando que ela nunca foi amiga dele,
que os dois nunca estiveram mesmo de amizade no começo do jogo e que ela está mal, se sentindo mal, desde que eles discutiram na cozinha, lá na volta da Flor, naquela eliminação. Disse ela: eu nunca fui amiga dele e nunca tive interesse em ser. Eu não estou bem desde que ele foi pra cima, lá na cozinha, falando coisas da minha vida pessoal e distorceu tudo. E aí, esse momento que ela falava sobre isso, ela começou a passar mal, você vê aí pela cara dela. A câmera do Play Plus, basicamente, ó, por isso que eu digo pra vocês, eu não sei se ela tava ali encenando e atuando, porque pareceu genuíno que ela tava passando mal, sim, tá? Eu não sei se isso era verdade. Só sei que a câmera do Play Plus foi com Deus nessa hora aí. Não deu pra gente ver mais sobre a Gisele, não deu pra gente ver outros argumentos que ela poderia ter dito, porque ela não chegou a falar nem um pouquinho mais. A única coisa que a gente ouviu foi só a Flora. A Flora disse assim pra ela: tá tudo bem com você? Respira fundo ou então pede pra sair, Gi. Disse a Flora aí pra ela sobre a dinâmica. E aí quando voltou, foi a vez da Flora. Aí a Flora rompeu laços com o Sasha. E aí a Flora explicou que a decisão dela de se afastar do Sasha se baseava em uma única coisa: ele tinha gritado com ela. Disse ela: ele é um cara que me apontou diversas vezes e gritou comigo. Essas coisas lá fora eu não tolero. Meu pai nunca gritou comigo e eu tenho um filho homem que nunca vai aceitar que grite com uma mulher. E aí, depois disso aí, veio a resposta do Sasha. O Sasha rebateu todas as acusações da Flora, afirmando que, fora do jogo, eles poderiam ter tido uma relação muito melhor e que se eles tivessem se conhecido em outra ocasião, ele não seria desse jeito. Disse o Sasha: se a gente tivesse se conhecido fora do jogo, a gente teria se dado muito melhor. Esse jogo deixa a gente bem confuso e acaba que a gente é muito afetado pelo que falam uns dos outros. E aí o Sasha ainda mencionou que ele se sentiu traído pela Flora e destacou que ela se posicionava contra ele. Disse ele: você se deixou levar pelo discurso dela, aonde eu levei 32 votos, e a partir dali eu me senti traído por você. E aí eu tentei estabelecer uma conexão com você e eu vi que o que chegou a mim era só você se posicionando contra mim. Aí depois disso, o Sasha também rebateu a acusação da Flora de que ele a teria tratado de forma racista. Disse ele: você ainda levantou uma pauta contra mim dizendo que eu era um homem branco gritando com uma mulher preta, praticamente me acusando de racismo. Então ele jogou logo na cara dela isso tudo e ela disse que, aliás, ele disse que não foi racismo e que uma coisa ali não tinha nada a ver com a outra. E de fato não tinha, né? Mas como eu falei pra vocês, a Flora sempre tá lá militando errado, né? A seguir foi a Flor. A Flor, ela resolveu ali romper os laços com a Babi. Disse aí a Flor que a decisão dela de se afastar do Babi aconteceu por uma única razão: ela se sentir traída. Disse ela que ainda tem alguma admiração pela Babi. É uma pessoa que eu gosto e admiro. É uma grande mãe, mas nosso laço se quebrou na dinâmica. Muitas palavras duras foram ditas uma para a outra. E aí a Babi meio que aceitou a decisão da Flor, reconhecendo ali que as duas têm diferenças de opiniões, diferenças de estratégia e que as duas realmente não jogam mais juntas. Disse ela: eu super aceito, Flor. Acho que temos opiniões e posicionamentos diferentes. Cada um tem o seu jogo particular e cada um faz o que acha certo. E eu tenho meu posicionamento e a gente pensa diferente. E aí depois a Flor foi lá e cortou os laços mesmo, tá? Só para mostrar
para vocês como era a dinâmica, tá? Era essa mesma a dinâmica, tá? E aí foi a vez da Luana. A Luana, ela basicamente colocou aí no jogo a história do que havia acabado de acontecer naquela dinâmica na prova de fogo ali, tá? Então, rapidinho, antes de eu pegar aqui, eu tenho um vídeo. Deixa eu ver se eu tenho se esse vídeo vai aparecer aqui. Não, é os vídeos da Flora. Tem outro vídeo aqui, deixa eu ver, do Sidney, não é esse. Deixa eu ver esse aqui. Aqui, tá aqui, achei, a Vanessa. Tá, por que a gente tem que falar da Vanessa? Tá, porque a Vanessa disse que se sentiu muito humilhada pela Luana. Basicamente foi isso aí, tá? Vamos lá entender o que foi que aconteceu. Elas romperam por causa da prova de fogo em que ela levou 17 minutos. E aí, a Luana basicamente explicou que a decisão dela tinha esse motivo. Disse aí a Luana: é uma pessoa que eu sempre gostei dela. Quando ocorreram aqueles episódios que todo mundo ficou contra ela, eu falei, eu não tenho nada a ver. E aí, quando a Fernanda desistiu, ela começou a falar que era defensora de agressor. Parou de falar comigo e de olhar nos meus olhos, disse aí a Luana sobre a Vanessa. Aí a Luana também aproveitou a chance e comentou aí sobre a prova de fogo. Disse ela: hoje, quando eu estava pedalando, eu falei coisas como: Fer, por favor, força, mira, tem que colocar força. E aí a Vanessa estava se sentindo humilhada. Ela rebateu, ela disse que ela se sentiu mesmo humilhada pelo tom da Luana durante a prova. Disse ela: todo mundo sabe das dificuldades que eu tenho nas provas. Eu tentei sim, meu máximo, e me senti sim humilhada pelo tom que você falou, tá? Gente, eu ainda com minha garganta não tá legal, tá? Vocês já repararam, né? Mas a gente tá aqui trabalhando e trazendo informação para vocês de tudo que tá rolando lá na fazenda. E aí a Vanessa destacou que ela tentou o seu melhor e que esperava um pouquinho mais de fair play lá por parte da Luana. Disse a Vanessa: eu esperava um pouco mais de fair play porque eu tava tentando fazer o meu máximo. Só tentando, Vanessa, você realmente poderia ter feito o seu máximo, né? E aí as duas começaram uma discutir com a outra. Aí a Vanessa trouxe à tona as acusações sobre alguns comportamentos da Luana no jogo. Aí a Luana insistiu que ela não humilhou ninguém e que tudo está gravado. Disse Luana: eu não xinguei ninguém, eu não humilhei ninguém e tudo está gravado. Já a Vanessa disse que ela não criaria uma situação dessas se não fosse verdade. Disse ela: você acha que eu iria me colocar numa situação e colocar uma verdade dessas à prova? Aliás, ela também falou sobre a baia. Disse ela: você acha que eu vou me colocar de propósito na baia porque praticamente eu estou na roça? Então foi isso que aconteceu. Eu vou mostrar um trecho desse momento aí em vídeo, tá? Isso aí eu tenho em vídeo. Só para lembrar, gente, eu gravo tudo o que acontece na Fazenda, tá? Mas, obviamente, eu não posso divulgar isso, porque isso é questão de direitos autorais. Mas essas dinâmicas importantes eu gravo. Primeiro, para poder fazer os vídeos aqui com vocês, de onde eu tiro essas imagens. Depois, para poder ter ali alguns trechos que a gente possa cortar e trazer para vocês, né? Olha aqui um trecho do que ela falou. Colocar uma verdade dessa assim à prova. Então eu realmente me senti humilhada e realmente você me humilhou, não me xingou, mas a forma que você falou, eu me senti assim. E você mesma disse que, acho que na saída de duas pessoas próximas a você, que eu fui a primeira a te acolher quando você estava chorando. Então eu sempre realmente nunca tive nenhum problema assim. Então tá aí, né? Para vocês verem como ela disse que se sentiu humilhada pela Luana. Eu vou ser sincero, eu acho que a Luana hoje, acho que o maior erro da Luana foi ter escolhido a Vanessa para fazer a prova com ela, sabendo que a Vanessa já tinha dito
que não era boa de prova, sabendo que a Vanessa já tinha deixado claro anteriormente que a Vanessa não queria fazer a prova. E aí ela meio que forçou a barra, e aí ao forçar a barra, a situação ficou desse jeito, né? Não ficou legal. Eu acho que grande parte disso é culpa da própria Luana. Ela poderia ter pensado melhor nessa situação, ela poderia ter escolhido outra pessoa. Por mais que ela não gostasse, ela poderia ter escolhido, sei lá, poderia ter escolhido uma flor, por exemplo. Ela poderia ter escolhido, opções ela tinha, gente. Ela só não quis fazer, ela só não quis ali ter a coisa de escolher, né? E aí depois foi a vez do seu Albert. Seu Albert rompeu os laços com a Gisele. Disse ele a decisão de se afastar da Gisele. Não vou considerar um corte de laços, porque na verdade nunca tivemos um laço desde o paiol. Nunca tivemos laço algum. Deixando claro que eu não compactuo com o Sasha, não aprovo as coisas que o Sasha fez, mas tem coisas que eu também não aprovo, como incluir a mãe no lixo. E aí pronto, entrou toda aquela discussão ali sobre a Gisele, toda aquela história ali que eu já contei para vocês nesses vídeos aí no card. Aí a Gisele respondeu afirmando que as brincadeiras com o termo velho não significa necessariamente que ela esteja chamando alguém de velho. Disse ela que isso é um termo, é uma gíria, e são feitas com carinho e direcionadas para os amigos dela. Abre aspas. A pessoa mais importante da minha vida é a minha vozinha de 80 anos. A brincadeira que eu faço de velho é com pessoas que são meus amigos. Mas nesse ponto a Gisele já estava toda borrada, né? Toda borrada. Aí, no meio disso tudo, a Gisele acusou o seu Albert de não avisá-la sobre a falta das galochas que resultou na punição hoje de manhã. Disse a Gisele: você notou que eu desci sem a galocha para a área dos animais e mesmo assim não disse nada, me deixando tomar uma punição. E aí o Albert disse que ele não faria isso. Depois ele disse que está cansado de tomar banho frio causado aí pela Gisele e que a Gisele deveria assumir os erros dela. Aí a Gisele chamou ele de Mauricinho. Aí depois ele disse que tinha orgulho de ser Mauricinho. Aí a Gisele criticou o Albert por um incidente onde ele abaixou a cueca lá para imitar a Luana e chamou ele de machista. Disse ela: foi uma das cenas mais vergonhosas da TV brasileira, zombando da profissão dela porque ela anda com fio dental aqui dentro. E aí o Albert se defendeu, obviamente, disse que não era necessariamente assim, afirmando que ele já resolveu a questão com a Luana e que não usa a pauta dos outros para atacar ninguém. O grande problema, seu Albert, é que as outras pessoas vão usar essa pauta para atacar o senhor, porque o senhor deu essa abertura, né? É por isso que as pessoas vão atacar o senhor. E o senhor deveria compreender o seguinte: não é assim que esse jogo dentro da fazenda funciona, tá? Além do mais, a dona Gisele aproveitou a chance e ainda disse que o seu Albert era muito machista desde o Power Couple, aonde ele não deixava a própria mulher falar. E aí o seu Albert ficou pé da vida e disse assim: não fale da minha mulher, não fale dela, não fale sobre o que aconteceu ali e tal. Ele já ficou bastante chateado quando a Gisele colocou o Power Couple no meio, né? Eu tenho um trecho disso aqui que eu vou mostrar em vídeo também, tá? O que eu posso dizer pra vocês é sobre o seu Albert e a Gisele. Seu Albert assumiu que ele é Mauricinho mesmo, assumiu aí que ele é todo Mauricinho, assumiu que ele gosta mesmo de luxo, que ele gosta mesmo dessas coisas. Olha um trecho aqui. Você parece aquele passarinho chupim que chega no ninho dos outros. Fala mal dos outros aqui e tá colando no grupo. Eu colando? Meu jogo é independente. Albert, você já virou chacota pra casa inteira. O quê? Jogo independente, eu não quero virar chacota pro Brasil. Então você já é chacota pro Brasil. O Brasil tá vendo, filho. Gisele. O Brasil tá vendo o que você faz. Certo, faça o seu jogo. Você já foi conhecido no outro programa, você sabe por que você foi conhecido. E ela meteu aí o Power Couple no meio, tá? Meteu ali no meio, disse ali que ele já era conhecido por silenciar mulheres lá no Power Couple. Olha, vou ser sincero, né? A Gisele dessa vez estava com tudo aí pra cima dele, né?
E aí, continuando, foi a vez do Juninho. Aí o Juninho, basicamente, cortou os laços com o Gui de uma forma mais descontraída. E aí o Gui já sabia, né? Tipo, dá pra gente pular isso aí, né? Ele disse que não queria cortar laços com ninguém, todo mundo sabe disso, que ele ficou pensando em quem. Mas na verdade ele não tinha problemas com ninguém, nem mesmo com o Gui. E aí ele escolheu o Gui pra cortar os laços, que os dois têm uma boa relação, enfim, né? Vamos pular o Juninho, porque o Juninho só sabonetou, né? Só sabonetou. Ô cara pra sabonetar, Juninho, você não precisava sabonetar tanto, né? Enfim, aí depois foi o Gui. E aí o Gui chegou logo e disse: Juninho, pode ficar tranquilo que eu não vou romper os laços com você. Ele rompeu os laços com a Gisele e disse que estava decepcionado com ela. Disse ele ali a decisão de se afastar da Gisele. O laço que eu vou cortar hoje é de uma pessoa que eu particularmente acho muito divertida, mas venho reparando em atitudes, falas e movimentações que eu não concordo. Inclusive, na última roça, foi uma pessoa que eu descobri que articulou com a casa inteira para me colocar na roça, sendo que eu discuti com os meus aliados de não puxar ela para a roça. E aí ele falou que a Gisele o decepcionou. A Gisele, esse ponto, gente, estava assim. Olha a cara desta mulher. Olha como ela estava ali tentando se fazer de boazinha e passar por vítima. Não sei se vai colar, eu acho que não, né? E aí a Gisele justificou as ações dela, dizendo que ela não tem nada contra o Gui e que tentar colocá-lo na roça na semana passada era a única chance que ela tinha de se salvar. Disse ela: eu não tenho nada contra você, mas era talvez a minha única chance de não ir para a roça. Eu fiquei até mal por isso e fiquei sem conversar com você desde então. E aí o Gui começou a dizer que ele estava se sentindo traído ao descobrir que foi a Gisele que articulou contra ele. Disse ele: você me deixou extremamente chateado, porque aqui, acima de tudo, a gente tem que ser coerente com os nossos discursos. Só que a Gisele não foi lá tão coerente, né, Gui? Mas afinal, a Gisele também tinha que se safar desse jogo, né? E aí os dois romperam ali, apesar de tudo. Ele disse que ainda tinha carinho por ela, apesar de tudo ele disse que ainda gostava muito dela, que só não vão poder mais ficar junto ali no jogo, que só não tem mais condição ali de jogarem juntos. Disse aí a Gisele sobre toda essa situação. Ela disse assim que tem muito carinho pelo Gui e desejou para ele o melhor. Disse ela: mesmo estando de lados opostos, você sabe o carinho que eu tenho por você. Você é uma pessoa que eu só desejo as melhores coisas. E aí a Gisele, nesse momento ali, ela já estava realmente dando a entender que ela estava passando mal. E aí o Gui, basicamente, não sabia o que fazer. E aí ele chamou a Gisele para ir no lugar dele lá, ocupar esse espaço lá. E aí foi a Gisele quem começou de novo a dinâmica. Aí a Gisele aproveitou e rompeu os laços com o Yuri, tá? Basicamente foi isso aí. A Gisele, olha a cara da mulher, gente. Olha a cara da Gisele. A Gisele basicamente estava passando, ou ela estava realmente passando muito mal, o que não condiz com o que aconteceu depois que terminou essa dinâmica, ou ela estava realmente tentando encenar alguma coisa e fazer parecer que estava tudo bem, né? Ela rompeu os laços com o Yuri. Disse aí a decisão dela de se afastar do Yuri. É outra pessoa que eu gosto muito e nunca tive problema com ele. Todas as vezes que eu tô com um embate com outra pessoa, o Yuri entra e tenta falar alguma coisa. Ele desconfiou de mim, de uma coisa que eu não estava fazendo e disse que eu estava fazendo leva e traz. E aí o Yuri rebateu as acusações da Gisele, afirmou ali que as ações dele no jogo são baseadas no posicionamento de cada um e na justiça. Disse ele: aqui no jogo nós temos dois lados e nós temos aliados também.
Eu sou um cara de posicionamento. Quando eu vejo que essa pessoa está sendo injustiçada de forma visível, eu vou lá e faço justiça. Você passa do ponto, disse ele sobre a Gisele. O Yuri também acusou a Gisele de ser seletiva em seus posicionamentos. Disse ele, o teu posicionamento é super seletivo. Quando tu levanta pautas é totalmente seletivo. E ele também criticou a falta de sororidade, mas na verdade ele falou sonoridade, tá? Lá da Gisele em relação à situação de conflito que envolveu outras mulheres. Jogou ele na cara de Gisele. Cadê a sonoridade? Aí depois eles corrigiram, né? Sororidade. E aí a Gisele e o Yuri discutiram ali sobre o incidente em que o Sasha brigou com ela e gritou com ela. E aí ela disse que se sentiu desrespeitada pelo Sasha, enquanto o Yuri defendeu o Sasha. Disse ele, o Sasha levantou a voz porque você estava gritando e ninguém estava conseguindo escutar o que ele falava. Aí depois aconteceram lá milhares de acusações de hipocrisia. O Yuri acusou a Gisele de hipocrisia ao levantar pautas apenas quando lhe convém. E nesse ponto eu tenho que concordar com o Yuri, tá? A Gisele faz muito isso. Ela e a Flora, especialmente a Flora. Disse ele, de seletivo por seletivo, tu levanta pautas aqui dentro e esvazia pautas importantes. E aí o Sasha também foi lá e questionou a sororidade da Gisele. Que sororidade é essa, Gisele? Seja lá como for, parece que o Sasha não sabe muito bem o que era sororidade, porque depois que terminou essa dinâmica, a Luana foi lá explicar tanto para ele quanto para o Yuri o que significa sororidade. Aí depois foi o Sidney. O Sidney rompeu os laços com o Sasha, né? Basicamente, né? Os dois são um contra o outro lá dentro. E aí ele mencionou que o comportamento do que ele vem percebendo do Sasha desde o início do programa é algo que ele considera muito ruim. Disse o Sidney, desde o início eu tenho me dado super bem e claro que discordando, sempre de uma maneira respeituosa, aonde a gente pudesse seguir com os nossos objetivos sem passar por cima do outro de uma maneira antiética e sem passar por cima de ninguém. Só que o jogo dele é covarde, ele se isenta das responsabilidades quando desqualifica o outro, quando disfarça a maldade e o veneno e se camuflando através de palavras que ele sabe usar muito bem. Disse isso aí o Sidney para o Sasha. E aí o Sasha rebateu as acusações do Sidney, afirmando que a maldade está na cabeça do Sidney. Disse o Sasha, o Sidney, a maldade está em você, está na sua cabeça. Eu ofereci a minha cama algumas vezes para você e a nossa treta começou a partir do momento que eu te ofereci a minha cama e você veio me acusar de querer fazer um sinal para cancelar o seu lampião. E aí ele mencionou um incidente em que o Sidney gritou com ele e o chamou de moleque. E aí o Sidney foi lá, pegou a tesoura, começou a cortar o negócio ali. E aí o Sasha criticou o Sidney por uma reação exagerada durante uma briga, acusou ele de machista também e tal. Olha aí o que o Sasha disse. Depois que a Babi começou a inventar que eu era agressor, você achou que eu seria expulso. Você sentou do meu lado e botou o dedo no meu requeijão. Você se mostrou baixo e agressivo. E aí o Sasha afirmou ainda que ele não deseja o sucesso de Sidney no jogo. Disse ele, nesse momento eu não quero que você ganhe nenhuma prova, nem do Lampião ou do Fazendeiro. Eu quero é que você se lasque. Não fisicamente, mas que você se lasque no jogo. Então sim, nesse momento o Sasha confessou que ele escolheu o Sidney para botar na vaca de propósito mesmo, justamente para ele não ter condições de fazer a prova. E ele conseguiu de fato isso, porque o Sidney é bom de prova relativamente, tá? O Sidney, quando é para fazer uma prova de apontamento ali, uma prova de lampião e tal, ele sabe fazer e ele vai muito bem. Ele já fez 2 provas, ganhou praticamente 2 também. Então o Sidney ele é bom de prova.
Então o Sasha já agiu pensando nisso, tá? Eu tenho um trecho desse momento em vídeo também, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que foi esse momento aí da gritaria. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Você gritando comigo até o quarto, me xingando. É a minha opinião sobre você. Assim, não me xinguei, eu falei o que eu acho que você me xingou de rato. Eu já assumi, eu falei 32 vezes nesse programa, diferente de você que não assume nada que você faz. Chamar de rato, a minha opinião sobre você. Eu acho que você é um moleque, acho que você é covarde, acho que você é um rato, acho. Escolhe alguém. Acho sim. Não mudou, só tá piorando, cada vez piora. É a sua opinião, Sasha. Eu neguei alguma coisa aqui? Você falou que não é pra eu rir? É mais... Então tá aí, né? Eu acho que esses dois vai ser meio difícil, né? Eles chegarem a ter algum tipo de consenso. Eu ia achar estranho se os dois avançassem bastante no final, perto da final, e aí eles precisassem fazer alguma prova juntos. Como é que o Sasha ia se comportar nessa situação? Como é que o Sidney ia se comportar nessa situação, né? Lembrando que isso já aconteceu em outras temporadas, de rivais serem obrigados a fazerem provas juntos, né? Isso seria bastante interessante se viesse a acontecer. Mas enfim, eu acho que não vai, né? Porque eu acho que o Sidney talvez não chegue tão longe quanto eu pensei que ele ia chegar, logo quando eu falei pra vocês no começo, né? Talvez não vá muito longe. E aí foi o Gilson. Aí o Gilson aproveitou ali, rompeu laços com a Vanessa, quando na verdade ele não queria romper. Olha aí o que o Gilson falou. Ele disse ali que ela tem medo das provas. Disse ele: hoje eu cortaria o meu laço com a Vanessa, por conta do medo que ela tem com as provas. Eu quero que ela se encoraje, porque isso em algum momento pode me prejudicar e eu conto com ela. E aí a Vanessa rebateu, afirmou que o Gilson entendeu todo errado a situação e que o medo das provas não define a profundidade de seus laços. Disse ela: olha, Gilson, você entendeu toda errada a brincadeira. Cortar os laços é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente um medo de prova. E aí ela disse que se sentiu desvalorizada pelo Gilson ao ser julgada apenas pelas suas habilidades em provas. Na verdade, falta de habilidade, né? Disse ela: não é medo de provas, é que eu não me dou bem, eu fico nervosa, eu não sou habilidosa e eu nunca escondi isso de ninguém. E aí, obviamente, ela também respondeu ali que o Gilson precisava se posicionar melhor nesse jogo. Disse ela, porque o Gilson disse que ela precisava entrar no jogo, então ela também respondeu: também acho que você precisa entrar muito mais no jogo. O jogo não é só provas, o jogo é também posicionamento, e eu vejo que o seu posicionamento está fraco e indefinido desde o começo. E aí a Vanessa também acusou o Gilson de escolhê-la para cortar laços apenas para evitar compromissos com outras pessoas de outro grupo. Disse ela: você está me escolhendo para não se comprometer com outra pessoa de outro grupo. Basicamente, né, Vanessa? Ainda bem que você percebeu, né? Ainda bem, né, que você tem assim uma certa sagacidade para essas coisas. Só falta você entender outras, né? Aí depois foi o Fernando. Aí o Fernando, ele resolveu romper os laços dele com o Sasha, tá? Deixa eu só aqui, senão, rapidinho, deixa eu só pegar aqui o texto antes de eu me perder, né? Porque senão eu posso me perder aqui, rapidinho. E aí foi o Fernando, tá? Aí o Fernando rompeu os laços dele com o Sasha e disse ali que a decisão de se afastar do Sasha tinha a ver com comportamentos que o magoaram. Disse o Fernando: teve umas coisas que ele fez que eu me magoei e eu fui reativo com ele. Mesmo sabendo das lesões do Sidney, ele insiste em colocar o Sidney para ele não participar das provas. Por essas mágoas, é por isso que eu decido cortar esse laço. E aí o Sasha responde, rebateu as acusações do Fernando, dizendo que as atitudes do Fernando foram muito mais pesadas do que qualquer atitude que ele tenha feito com relação ao Fernando. Disse ele: pesado, Fernando, é uma pessoa acordar e ficar sendo xingada o dia inteiro de vários palavrões de uma forma super baixa, inclusive sendo acusado de agressor de mulheres. E aí o Sasha aproveitou e mencionou que ele foi chamado de homofóbico pelo Fernando em outra ocasião. Disse ele:
pesado é o que você fez comigo desde a primeira semana, me chamando de homofóbico. Ah, foi quando rolou uma pequena gritaria ali entre os dois, tá? Mas no fim das contas, foi só isso mesmo. Aí a seguir veio a Babi. Aí ela rompeu os laços com o Sasha. Disse ela ali: eu vou cortar os laços que nunca existiram. Desde o primeiro dia, ele articulou um grande grupo e me denominou como uma pessoa fraca. Você faz um jogo desnecessário, maldoso, sujo. Não acho você uma boa pessoa. E aí o Sasha respondeu assim pra ela, né? E aí o Sasha rebateu, respondeu, se defendeu das acusações ali da Babi. Disse ele: a gente vai entrar na 9ª semana do jogo e no 3º dia a gente estava pensando em quem poderia colocar na roça. Naquele dia eu falei que achava que você era a mais fraca. Se você acha isso grave, imagina acusar uma pessoa de ter agredido. E aí o Sasha e a Babi continuaram uma discussão ali, com acusações mútuas. A Babi acusou o Sasha de ser uma pessoa maldosa. Disse ela: você tem um jogo sujo, muito baixo, você é mau, você é muito mau, você tem um coração ruim. E aí o Sasha respondeu ali, mencionando os participantes que já foram eliminados, basicamente alguns ligados a Babi. Disse ele: quem saiu na semana passada foi o Zé Lúcifer, que você admirava tanto. Calou a boca dela, né, basicamente. Aí depois foi a vez da Vanessa. Aí a Vanessa, quando ela entrou ali, ela basicamente já foi direto com a Luana e disse que era muito, mas muito óbvio que ela tinha que romper os laços com a Luana. Exatamente pelo que tinha acabado de acontecer ali. Aí a Vanessa explicou que a decisão dela de se afastar da Luana aconteceu porque ela se sentiu humilhada durante a prova. Disse ela: eu me senti sim humilhada. Falou a palavra que eu me senti constrangida e oprimida por eu não estar indo bem na prova, pelo tom de voz, e tá tudo gravado. Por mais que estejamos em lados separados, eu não esperava esse tipo de atitude e faltou muito fair play por parte dela. E aí a Luana começou a encenar como é que foi a prova, né? A Luana rebateu que ali tem momentos sim que todo mundo dentro da casa tá com raiva, tá chateado com alguma coisa, e que isso não significa ter duas faces, porque a Vanessa a acusou de ter deixado mostrar a verdadeira face. Disse Luana: quem aqui tu já viu agir na hora da raiva como age no dia a dia quando tá feliz? Tá todo mundo que tá com raiva se transforma, todos, sem tirar nenhum. E aí a Vanessa acusou a Luana de agir de uma forma extrema com ela ali, no momento em que estava acontecendo a prova, no momento ali que estava acontecendo tudo. Ela encenou e disse: eu estava fazendo a prova ali, pedi para você fazer alguma coisa. Tá? Eu não vou lembrar exatamente de tudo, gente, porque foi maior gritaria no meio delas, tá? E aí a Vanessa acusou a Luana de agir de uma forma extrema e diferente. Disse ela: nunca vi ninguém cuspindo em ninguém, jogando cadeira, pegando merda de boi para jogar nos outros. Nunca vi ninguém humilhando o parceiro lá no campo de provas. E aí a Vanessa destacou que a Luana já teve comportamentos semelhantes no passado. Gente, assim, as duas ficaram rebatendo basicamente só sobre a prova, tá? Foi o que aconteceu mesmo de mais significativo entre elas, só sobre a prova aí. E basicamente, gente, as duas fizeram uma prova que demorou 17 minutos, quando a prova do Albert demorou 2 e a prova do Yuri demorou 5. De 5 para 17, né, tem uma diferença gritante aí de mais de 10 minutos, né? E aí no final, o último foi o Yuri. O Yuri resolveu romper os laços com a Flora. Disse aí o Yuri. Ele disse que a decisão dele de se afastar da Flora aconteceu por causa das mudanças no comportamento dela. Disse ele: a Flora, no início do jogo, até a metade, nós éramos amigos e aliados.
a Flora começou a ter algumas movimentações meio incoerentes. E o público tá vendo quando a gente tá mentindo, quando a gente não tem honestidade. Cuidado com o teu jogo, porque o público tá vendo de tudo. E aí a Flora foi responder pro Yuri, respondeu que ela não mudou a atitude dela, mas que ela começou a enxergar as coisas por outro ângulo, tá? E aí ela ficou bastante irritada, foi com o Sasha, porque o Sasha estava se intrometendo no meio ali da confusão, e o Sasha disse ali que ela estava andando do lado do Zelov, e que o Sasha ali, basicamente, acusou ela de ficar dizendo que ele estava sendo machista quando ela estava andando do lado do Zelov. E aí ela disse que já tinha apontado o Zelov várias e várias vezes também. Mas o Sasha disse que isso aconteceu lá no começo, quando ela já votou no Zelov. E aí ela começou a gritar: não se mete, Sol, não se mete, não é com você. Que merda, Sol, centro das atenções. O programa não é só sobre você. E aí o Sasha se meteu de novo, rebateu as afirmações da Flora, dizendo ali que ela votou no Zelov apenas na primeira semana do programa. E desde então ela nunca mais tinha votado nele. E aí continuou lá, rebatendo uma coisa, rebatendo outra coisa. Gente, foi uma gritaria enorme ali. Um acusando o outro, um falando do outro. Mas o mais interessante é esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, dela irritadíssima com ele. Porque ela tava ali tentando falar alguma coisa, e aí ela gritou com ele. Olha só. Porra, não se mete! Não é com você! Que merda! Sol, centro das atenções, o programa é só sobre você. Gente, fala a verdade então. Que merda, não se mete! Se eu estiver mentindo ou não, tá filmado, o problema é meu. Eu tô falando com o Yuri na maior educação. Que merda, Sasha! Que merda mesmo. Sol, o Sol foi feito por você. Desculpa, mais uma vez, Yuri. Então, assim... Gente, foi mal. Vocês viram aí, ela perdeu mesmo a cabeça com o Sasha, né? Essa foi a dinâmica, gente, que aconteceu hoje, tá? Pensei, assim, que o Carelli fosse aprofundar um pouquinho mais essa dinâmica, né? Mas, no fim das contas, não aprofundou tanto assim. Seja lá como for, quando terminou ali, o Gui também trocou algumas palavras ali com a Flora. Eu vou ser sincero para vocês, eu não ouvi tudo que ele falou nesse momento, tá? Eu posso até estar passando um pouquinho de não ter ouvido, porque, como vocês sabem, vocês estão percebendo, eu tô com a minha garganta não muito legal, então eu tive que tomar medicação. E aí, quando você toma essas medicações, o que acontece? Às vezes você fica mais grogue, você fica mais ali desatento com algumas coisas. Então, eu não lembro exatamente o que foi que o Gui falou para Flora ali quando eles estavam terminando. Eu lembro que ele estava cobrando ela sobre o comportamento do Zelov, que ela foi se aliar logo com eles e justamente com eles, tá? No fim das contas, tá? Isso aqui eu lembro bem porque a câmera focou bastante em cima dos dois. O Albert procurou a Luana e foi conversar com ela. E aí ele falou ali que ele errou e pediu desculpas para a Luana por ter imitado ela, por ter feito de uma forma não muito legal aquela imitação da cueca atochada no rego. Disse ele: a minha pauta é contigo. Eu fui ridículo sim e eu assumo. O que eu sei de que criar, eu sei reconhecer o erro e pedir desculpas. Eu só não quero que fiquem usando isso como pauta na defesa dos outros. E aí a Luana disse para ele assim que vai acontecer e não tem como escapar disso. A Luana aceitou as desculpas e disse que essa situação vai continuar sendo usada por todo mundo ali dentro. Não tem como ele escapar. Disse ela: eu sei, mas infelizmente vão usar sempre. Você pediu desculpas e eu desculpo você, mas saiba que vão continuar usando essa pauta contra você. E aí o Albert pediu que a Luana avisasse se achasse que ele foi machista em algum momento. Disse ele: se você achar que eu fui machista, você fala: Albert, você foi machista. Eu não quero que usem isso em vão. Eu sou homem suficiente para assumir os meus BOs.
E aí, depois que eles subiram lá, a Gisele já não estava se sentindo tão mal assim, né? Ela foi atendida pela equipe médica do programa, mas ela não estava se sentindo tão mal assim. E aí as duas, ela junto com a Vanessa, começaram a conversar ali, a desabafar, falando ali sobre essas frustrações que elas estão tendo nas últimas semanas. E aí a Gisele começou a chorar, quando ela lembrou de situações difíceis e de comentários feitos por outros participantes. Disse ela: quando a Suelen falava, eu vou pegar as maquiagens dela e jogar fora, eu nunca, tipo assim, a Babi não faz nada, e eu falei, gente, vocês não sabem se ela faz ou não. Aí a Gisele disse que ela estava com muita dificuldade em lidar com as distorções e as acusações que ela vinha sofrendo dentro dessa casa. Disse ela: é isso que ele me faz sentir sobre o Sasha. Eles queriam que eu fizesse o quê? Eu não falo com o Sasha, eu não falo com a Luana. Eu ia ficar sozinha nessa casa? E aí depois a Babi também aproveitou ali, que já que eles estavam todos em grupinho ali, e aí começou ali desabafar sobre ela se sentir confusa com as próprias percepções que ela está tendo do jogo. Disse a Babi: eu me questiono o tempo todo. Eu não sei, isso me desespera. Aí a Babi disse que chegou até pensar que ela tinha que pedir desculpa para o Sasha devido às distorções e manipulações que ela está vivendo, ou pelo menos é aquilo que ela acredita estar vivendo. Disse ela: é tanta distorção, ele se finge de bom moço que eu não sei mais. É capaz de falar que eu sou a vilã e que ele é o bonzinho. Mas vocês só caem nessa se vocês quiserem, né, gente? Vocês sabem o que vocês estão fazendo aí dentro. E a Vanessa aproveitou, tentou tranquilizar a Babi, afirmando que o jogo ainda não está decidido e que eles só venceram uma batalha e não venceram a guerra. Aí a Vanessa criticou também as manipulações e distorções feitas pelos outros colegas, que às vezes também reforçam bastante a imagem que o Sasha está querendo colocar. Aí o Sidney também aproveitou, se meteu na conversa, criticou as medidas do Sasha e a forma que ele faz para jogar. Disse ele: as medidas dele são muito dele, para não falar outra coisa. Para ele tá tudo ok, mas para os outros não. Aí depois os dois começaram ali a falar do Sasha, dessa indignação que eles estão sofrendo ali com relação ao comportamento do Sasha. A Babi diz que está muito cansada de ter que lidar com o Sasha e o impacto negativo que ele tem na casa. Disse ela: eu não aguento mais esse cara, ele é muito maldoso. Aí depois ela questionou o futuro do jogo caso o Sasha permaneça nele. Disse ela: se ele é campeão, entra logo e dá o prêmio para esse homem. Só não deixa a gente ficar endoidecido aqui dentro. Mas esse é o sentido de vocês estarem jogando, né, Babi? É por isso que vocês estão aí dentro. Vocês estão lutando pelo prêmio. E aí o Sidney concordou com a Babi, disse para ela, assim, que tem muitas características negativas do Sasha, mas parece que o público não está enxergando esse lado. Disse ele: muito, mas não é pouco não. Ele é bom com as palavras e ele é bom de camuflar. É ator, gente, né? O cara sabe o que ele está fazendo. E aí o Sidney mencionou que ele tem uma capacidade de perceber as verdadeiras intenções do Sasha. Disse ele: eu tenho essa capacidade desde muito cedo e me afastei porque eu percebi isso. E aí eles começaram a falar sobre a índole do Sasha. O Sidney classificou a índole do Sasha como negativa. Disse ele: a índole é uma característica muito intrínseca da pessoa. A dele, do Sasha, é muito ruim, malvada, maquiavélica, covarde, dissimulada, sonsa e subterrânea. Aí a Babi lamentou que outras pessoas não percebam esse comportamento no Sasha. Disse ela: essa é a índole dele. Pena de quem não percebe isso. Mas sabe por que não percebe? Porque vocês perseguem o cara todo o tempo. E aí o Sidney afirmou que ele tem a determinação ali dentro para acreditar nos valores dele, nos princípios dele, e que ele vai seguir desmascarando o Sasha.
Disse ele: dizer que eu acredito que ele não saia significa que eu não acredito em mim e nos meus valores. Se isso não acontecer, não cabe a mim, mas eu vou seguir acreditando. Na prática, ele disse que vai seguir apontando o Sasha, né? E aí, depois, não reclamem porque o Sasha tá se dando bem aqui fora com o público, né? Não significa exatamente que o Sasha vai vencer, porque o jogo ainda pode virar. O Sasha tá deixando a soberba falar muito alto, então pode ser que o Sasha perca o favoritismo lá na frente. Mas por enquanto, são vocês que estão dando o favoritismo de bandeja para ele. E aí, lá no quarto, eles começaram a conversar sobre sororidade, o G4. E aí explicaram para o Sasha o que significa sororidade. O Yuri criticou a Gisele pelo comportamento dela na festa. Disse ele: a Gisele estava na festa bêbada, indo até o chão. Tava mal para mostrar os takes dela durante o dia, para fazer esse apontamento à noite. Que papelão ela fez. E aí ele destacou aí a hipocrisia dos discursos de algumas pessoas. Como é que a Vanessa chega para você e fala: realmente não é dos meus princípios a pessoa que ameaça, sendo que ela basicamente andava do lado do Zack e que o Zack queria me pegar na porrada e ela ficou do lado do Zack. E aí eles também falaram sobre o seu Albert ali, comentaram algumas coisas, falaram ali sobre essa fala polêmica do seu Albert, sobre não ser impossível olhar para a Luana quando ela está de biquíni. O Yuri, inclusive, ficou bastante indignado com essa fala aí do seu Albert. Disse ele: ele falou que quando a Luana passa é impossível não olhar. Pelo amor de Deus, gente, a gente é amigo, pô. Tu anda de biquíni do jeito que tu quiser. E aí a Luana disse assim que ela também comentou a situação. Só que eu não tenho o mínimo de paciência para explicar isso para ele e a culpa não é da minha roupa. Eu acho que o seu Albert tem problemas com mulheres e biquínis muito justos. E aí ele fica ali se sentindo constrangido. Eu vou ser sincero para vocês, tá? Eu acho que o seu Albert, ele usa essa história de que ele é um homem casado e que ele se sente constrangido com isso. Eu vou ser sincero para vocês, tá? Não acredito que seja isso, tá? Não acredito mesmo que seja isso. Sabe por quê que eu não acredito? Primeiramente, se você de fato é um homem casado e você tem convicção que você gosta da sua esposa, do seu companheiro, seja lá o que for, você não vai ficar olhando para outra pessoa e desejando. Me parece que o seu Albert, ele se sente atraído pela Luana quando ela tá usando ali o biquíni e ele nega isso pra si mesmo. Me parece, tá? Não posso falar além do que eu vejo na televisão. E aí ele pede pra Luana, por favor, não ficar usando isso na frente dele pra não ficar atiçando desejos nele. Acredito que seja isso, tá? E é por isso que o seu Albert age da maneira que ele age. Seja lá como for, a Luana tem razão. Isso não é problema da roupa dela. Isso aí é problema dele, do seu Albert não saber lidar com essa situação, do seu Albert não saber lidar com o que ele tá vivendo ali dentro, tá? Aí depois, o Sasha e a Luana foram explicar ali pro Yuri o que significa sororidade. A Luana definiu que a sororidade é entender a dor do outro e aliás, ela definiu a sororidade como entender e apoiar a dor de outra mulher. Disse ela: sororidade seria apoiar uma mulher que sofreu uma agressão. Não falar com a Babi, mas se ela for humilhada por um homem, prestar apoio a ela. E aí o Sasha acrescentou que a sororidade é tipo uma fraternidade feminina. Se uma mulher vir outra mulher passando por uma situação injusta ou machista, elas vão se juntar. Eu achei que, inclusive, esse conceito foi bem raso, né? Raso demais. Aí depois eles estavam falando ali sobre algumas coisas lá, sobre a Babi também. E o Yuri comentou que a Babi deveria era se desculpar com o Sasha. Disse o Yuri: uma pessoa que deveria cair na real era a Babi. Ela tinha que chegar no Sasha e falar: Sasha, me desculpa por tudo. E aí o Sasha respondeu que a Babi vai insistir até o final que ele a agrediu. Disse ele:
Ela vai insistir até o final que eu agredi, mas pode deixar. Eu acho isso lindo, pô. Eu acho ótimo que ela faça isso. Então, basicamente, o Sasha vai continuar insistindo para que ela continue caída em cima disso. Aí depois eles foram lá, o Sasha explicou por que ele colocou o Sidney na vaca. Disse ele que colocou o Sidney na vaca porque ele acreditava que o Sidney já estava em condições de realizar esta tarefa. Disse o Sasha: quando eu botei ele na vaca, eu pensei, cara, ele está em condições porque eu vejo ele andando para cima e para baixo, ele faz a prova do Lampião, ficou em segundo lugar, ele está em condições. E aí o Sasha mencionou que ele assumiria a tarefa caso o Sidney não se sentisse ou tivesse bem para isso. Disse ele: se você não tivesse condições de fazer a prova, eu faço. De fazer o trato, aliás, eu faço. Mas não foi essa a verdadeira intenção do Sasha, né? O próprio Sasha já tinha falado que a verdadeira intenção era justamente pro Sidney não fazer as provas. E aí eles começaram a falar ali sobre a situação de saúde do Sidney. O Yuri observou que o Sidney, mesmo com a perna machucada, continua participando das atividades. Disse assim o Yuri: ele estava com a perna roxa há dias e há muito tempo, e ele não parou, continuou fazendo academia e foi fazer o Lampião. Sobre isso aí, gente, eu não sei necessariamente o que eu poderia dizer para vocês, porque na verdade eu não vi exatamente o que foi que aconteceu, tá? E acabou aqui o fundo, nossa. Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, tá? Eu lembro que o Sidney, ele reclamou que ele estava sentindo algumas dores há alguns dias, mas não sei necessariamente se foi exatamente por causa do trato desse animal. Mas é verdade que o Sidney, sim, ele passou um tempo fazendo ali academia e cuidando ali das provas. Ele fez várias provas, inclusive ganhou várias. Então o cara é bom de prova. Aí, no fim das contas, eles criticaram. Pô, se o cara pode fazer as provas, ele pode cuidar da vaca. Só que tem um porém, né? O cuidado da vaca é muito mais pesado, porque você tem que mexer com muito mais coisas. E uma academia é bem mais leve, você pode não mexer tanto com a perna, né? Eu entendi por esse lado, tá? Entendi por aí. Aí depois a Luana chamou o Sasha e disse assim pra ele: olha, Sasha, evita ficar falando sobre a vida sexual de uma mulher. Disse ela: Sasha, toma cuidado com as coisas que tu fala. Não fala mais nada em relação a sexo de mulher, pelo amor de Deus. E aí o Sasha defendeu a posição dele, dizendo que apenas respondeu às provocações da Gisele. Ele poderia ter dito, inclusive, que foi a própria Gisele quem contou essa história toda pra ele, né? Seja lá como for, gente, foi isso aí que rolou hoje ao longo desse dia lá na fazenda, né? O que eu posso dizer para vocês é: durante a madrugada, antes deles irem dormir, o seu Albert já começou a planejar aí a roça, já deixou bastante claro que ele não vai ser injusto com o Gui e não vai deixar o Gui em uma posição ruim, que ele senão vai ser injusto a esse ponto. E ele também falou que o poder, né, talvez, se for um poder ruim, ele vai jogar na mão ali do G4. Se for um poder bom, ele vai escolher uma pessoa interessante para jogar esse poder, tá? Então a gente vai ter que ver para onde o seu Albert vai andar depois deste Lampião. Mas isso é coisa que a gente vai ter que acompanhar para poder contar para vocês, tá certo? Ó, no próximo vídeo a gente conta aí como é que foi a manhã deles, o trato lá dos animais, se rolou alguma outra coisa aí de novidade, né? Porque tá tudo muito parado, certo? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.